Estamos gravando. Meu nome é Fábio Checara, eu sou um dos membros da Rede de Argumentação das Américas e hoje eu converso com o Rodrigo Bastos, que é professor associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retórica. Rodrigo, seja bem-vindo. É um prazer conversar com um arquiteto que é também especialista em retórica. E a primeira coisa que eu queria saber de você é como que você chegou à retórica? O que aconteceu na sua trajetória acadêmica para que você descobrisse esse campo de estudo? Uhum. Tá bem, Fábio, muito obrigado. Eu agradeço a você e todo o seu grupo que tem esse projeto que acho bastante interessante. E então, após esse agradecimento breve, eu conto um pouco da minha trajetória. Obrigado pela pergunta. É, eu começaria até dizendo que eu não me considero um especialista na retórica. É, um pouco também por protocolo acadêmico, a gente sempre faz isso, né? Mas é sincero, eu cheguei até a retórica por um percurso, eu diria, bem extenso e não muito óbvio. Eu, assim que me formei em arquitetura, trabalhei um pouco e querendo bastante fazer um mestrado. Eu tinha feito engenharia civil, sou engenheiro civil também. Mas muito cedo percebi que o aspecto mais ligado às artes e à reflexão teórica da arquitetura me agradavam muito também, para além dos projetos e construções. Então fui fazer um mestrado em Belo Horizonte, na UFMG, na Escola de Arquitetura, e a temática era ainda nada ligada à retórica. O meu projeto intentava discutir a relação entre arquitetura e música, no contexto contemporâneo e a partir do conceito de harmonia. E aí do conceito de harmonia muito muito ainda distante. Do conceito de harmonia, eu acabei chegando ao conceito de decoro e percebi que essa ideia de harmonia que eu pretendia trabalhar e pesquisar na arquitetura e na música, a música uma arte que também me atrai bastante, me dedico há algum tempo também a ela, mais como diletante do que como um músico especialmente. E do conceito de decoro na arquitetura, eu, obviamente, então, fui levado naturalmente a pesquisar alguns tratados de retórica para construir um conhecimento básico do decoro. Agora, ainda era no mestrado essa ideia de pensar a arquitetura contemporânea à luz do decoro, uma conveniência, uma questão ética na arquitetura contemporânea. Mas me, 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 me veio um objeto específico da arquitetura do século XVIII, lá em Minas Gerais. Eu fui visitar o conjunto de Congonhas do Campo, o famoso Adro dos Profetas e os Passos da Paixão, lá feitos pelo Aleijadinho, e fazendo um trabalho simples para uma disciplina do mestrado sobre o decoro ali naquele conjunto arquitetônico, eu antevi uma hipótese que, por já conhecer razoavelmente a história da arquitetura no Brasil e da arte, eu sabia que aquilo não tinha sido pesquisado ainda. Na ocasião, então, eu não tinha a menor certeza, mas eu imaginava que aquilo não tinha sido feito ainda, de pesquisar o decoro dessa arquitetura. E então propus ao meu orientador na época, o Carlos Brandão, olha, eu preciso fazer essa pesquisa agora, voltar ao século XVIII e tentar verificar se o decoro, como eu vejo aqui na obra e nos documentos, a hipótese era de que os artífices e artistas ali estavam conscientes desse princípio que tinha sido fundamental para a retórica, para a poesia, para a política, desde os gregos, né? E parecia-me que ali no século XVIII eles estavam conscientes disso. Então isso deu origem à pesquisa de mestrado, que foi o decoro na implantação de povoações em Minas Gerais. Virou livro, eu separei aqui um pouco, né? Virou livro pela UFSC em 2014
embora eu tenha defendido em 2013, lá na UFMG, a arte do urbanismo conveniente, o decoro na implantação de novas povoações em Minas Gerais, no século XVIII, e isso abriu um caminho de pesquisa que se demonstrou não só necessário, como importante, relevante e realmente ainda pouquíssimo explorado. Verificar o modo como não só o decoro, e aí o que nós vimos na pesquisa dos documentos e dos tratados é que a história da arquitetura e da arte no Brasil se caracteriza muito fortemente por princípios e por ideologias constituídas nos séculos XIX e XX. Então, a retórica, o decoro, a elegância, a perfeição, esses preceitos e categorias da retórica antiquíssimas que valiam no século XIX, que vigiam as práticas de representação artística e representação política também, que eram vigentes nesse tempo, elas foram totalmente alijadas, obscurecidas por essa historiografia romântica, positivista e moderna, que procurou nos contar a história desses conjuntos urbanos e arquitetônicos, não só em Minas Gerais, mas em todo o nosso território, que depois se tornou o Brasil, à luz de uma historiografia evolutiva, que pensa no progresso, que pensa nas categorias românticas também dos estilos, ou seja, o modo de pensar toda essa arte, toda essa arquitetura, a implantação de cidades, estava muito mais contando a história dos historiadores do século XIX e do século XX, dos problemas da modernidade, do que a história efetiva dos processos de construção dessas cidades e arquiteturas lá no século XVIII e XVII. E aí depois fui fazer o doutorado na USP, com orientação do Mário D'Agostino, o Maíque, e continuei com esse mesmo projeto, agora estudando a arquitetura religiosa, o que deu origem depois a esse livro, A Maravilhosa Fábrica de Virtudes, o decoro, novamente, na arquitetura religiosa de Ouro Preto. Agora, é claro que a pesquisa não se restringiu apenas ao decoro. O decoro era uma chave importantíssima, dada a importância, a relevância dele enquanto preceito artístico, para a gente abrir uma espécie de arqueologia dos preceitos de época, como eu falei, o engenho, a agudeza, a sutileza, a maravilha, a decência, a comodidade, a correspondência, e fui como que fazendo uma arqueologia, quase que reconstituindo um vocabulário de termos e conceitos de época, e que estavam, e aí a gente volta à retórica, não só nos tratados de arquitetura e arte, mas sobretudo nos tratados de poesia, de poética e de retórica, que foram fundamentais para que eu pudesse compreender a forma mentes desse tempo, o modo de pensar desse tempo. Os trabalhos do João Adolfo Hansen, professor João Adolfo Hansen, da USP, ele já se aposentou recentemente, foram fundamentais porque ele vinha fazendo esse trabalho de reconstituição histórica das letras coloniais à luz dessa reconstituição também desses preceitos retórico-poéticos. E vale ressaltar que não é que a gente fez uma apropriação da retórica na arquitetura. Esses preceitos são preceitos arquitetônicos também, todos esses que eu falei, estão nos tratados de arquitetura, nos tratados de pintura, porque também esses tratados e os mestres construtores se apropriaram de um vocabulário preceptivo e conceitual que era homólogo a várias artes e que faz parte desse mundo, digamos, anterior ao romantismo, à Revolução Francesa, esse mundo de antigo regime. E então, desse modo é que eu acabei entrando em contato com a retórica e fui até os tratados de Aristóteles, Cícero, Quintiliano, mas sobretudo também aos tratados de arquitetura, de Vitrúvio, Alberti, Palladio, Cattaneo, Scamozzi, Vignola, os tratados de teologia também, e de política, Francisco Soares, Botero, que eram fundamentais para a gente recompor, digamos, esse mundo luso-brasileiro dos séculos XVII e XVIII, para que então pudéssemos entender de que modo a arquitetura, as artes e
a implantação de povoações nesse tempo, como é que elas se deram, né? Então, assim que eu entrei em contato com a retórica. Muito interessante, Rodrigo. Uma curiosidade que eu tenho é para saber se você tem dificuldade para inspirar curiosidade ou incentivar o interesse dos seus alunos por esse tipo de pesquisa que liga a retórica e a história da arquitetura, ou não, se isso é muito natural e eles se aproximam desse tema de pesquisa naturalmente. Eu imagino que muitos estudantes de arquitetura entrem na faculdade com objetivos muito práticos em mente, né, de exercer a profissão de uma forma muito mais prática do que essa, né, mas eu posso estar enganado. Sim, não, a sua pergunta é ótima, e é uma pergunta que, bom, a pergunta não me inquieta. Esse tema me inquieta porque me inquieta no bom e no mau sentido, porque eu acabo percebendo que, não só pelo pragmatismo que a arquitetura pudesse, digamos, suscitar, como se todos que entram na faculdade de arquitetura fossem se dedicar ou quisessem se dedicar à construção, ao projeto. A maioria deles entra realmente com essa noção mais imediata da arquitetura, não é? Uma arte da construção, vamos dizer assim. Agora, nós temos todo um arcabouço de discussões teóricas, críticas, filosóficas, políticas, sociais na arquitetura, no campo da arquitetura e do urbanismo, que acabam intrigando e fomentando nos alunos o interesse maior pelas questões reflexivas, críticas, históricas, não é? E então a história da arquitetura, a teoria, acaba lhes interessando também. Agora, e aí o lado inquietante, mais angustiante do termo, assim, da tua pergunta, é que eu percebo, sim, que há por mais que haja um interesse, e recentemente dei uma aula para a Faculdade de Arquitetura da Bahia, para a UFBA, sobre esses temas meus de pesquisa. E os alunos da graduação até, eram alunos de graduação. Assim como os meus também aqui de Santa Catarina. Poxa, nossa, professor, mas essa pesquisa muda radicalmente a modo como a gente entendeu a história. Eu sempre ouvi falar que aquilo ali era barroco, que era exagerado e era um tempo assim meio irracional. E eu falo, não, olha, não tem nada disso, né? Eles estavam seguindo esses preceitos que, assim como na retórica orientavam o orador, o poeta, o político, na arquitetura, esses preceitos orientavam o arquiteto a pensar a cidade conveniente, a arquitetura decorosa, bem ornamentada e eficaz, enfim, a proveito da igreja e do reino português, especialmente nesse tempo colonial, né? Então, isso gera neles até uma surpresa, porque tanto as novas gerações como a minha geração e gerações até anteriores foram formadas por um ideário e por uma motivação modernista, né? Que, como a gente falou no começo, tinha extinguido, procurado, devido a essa historiografia de vanguarda, essa historiografia comprometida com o movimento moderno, com o anti-historicismo do século XIX, né, chamado ecletismo, ou mesmo contra a ideia pós-moderna de repertórios estilísticos, né? A arquitetura vive uma crise permanente de como pensar a história, né? A gente sempre ouve os colegas falarem disso, também porque a nossa história, porque ela nos procurou, torna-se meio abstrato dizer a nossa história, né? Mas grande parte da historiografia constituída, ela tem comprometimentos com a ideia de que o que é certo é o moderno. Não que eu esteja aqui defendendo que a gente tinha que fazer construções como se fazia antigamente, mas é que essa história ela acabou tornando esse passado não moderno, anterior à ideia de modernidade, como algo muito arcaico e obsoleto. Inclusive a sua própria história, como se ela não tivesse uma serventia, como se a história fosse alguma coisa assim muito remota, arcaica, obsoleta, e a modernidade nos ensinou como fazer tudo. Eu acho que, num certo sentido, realmente não dá para fazer arquiteturas e jamais pensei que fosse possível fazer uma espécie de retorno à história. Não,
A história, ela tem que existir para mostrar a diferença, inclusive, das coisas, para que nós não entendamos que as coisas são linearmente constituídas, né, numa espécie de progresso permanente das coisas e do pensamento. Então, os alunos têm uma dificuldade, eles se surpreendem com essas renovações, digamos assim, dos modos com que nós compreendemos a história. E eu posso contar nos dedos alguns dos alunos que se enveredam por isso, porque isso envolve o quê? Não é nem pela retórica em si, e acho que aqui tem uma coisa importante. Não é porque a retórica seja algo que para eles é menos interessante. É porque o trabalho de pesquisa nessa reconstituição histórica dos termos, conceitos e valores de tempos mais pretéritos, envolve uma pesquisa de arquivo muito forte, uma pesquisa de documentação, de tratados. Muitos desses tratados não estão traduzidos para o português, então um conhecimento de línguas do francês, do italiano, às vezes do latim, né? Muitas vezes do latim. Então, isso implica assim, uma complexidade que a gente sabe. Para a universidade brasileira, para o estudante brasileiro, envolve vários desafios, implica vários desafios. A retórica talvez seja um dos menores deles. É muito mais esse mergulho na história que vai realmente cativar alguns poucos que têm esse encanto pela história, pela reflexão mais teórica. Mas, se eu posso responder em duas medidas a sua pergunta, não é que ela se torna algo impeditiva, a retórica, a esses alunos, e os alunos da graduação, por exemplo, em que eu dou sempre a disciplina Arquitetura Brasileira, eles compreendem muito facilmente todo o arcabouço de pensamento que, a partir da retórica, eu uso para pensar os tratados de arquitetura e a própria arquitetura em si, porque é bem didático, inclusive a literatura retórica, os tratados são em estilo muito médio, são muito didáticos, então eles entendem muito, muito facilmente. Agora, o desafio de mergulhar mais profundamente nessa pesquisa é porque envolveria uma série de outros desafios que vão somando complexidades, não é? Mas eu tenho um aluno que agora está estudando, fazendo um mestrado, e está fazendo mais ou menos um percurso semelhante a esse aqui nas cidades do século XVIII em Santa Catarina. Tenho gente que vai construindo o seu próprio caminho a partir de caminhos que a gente abriu. Então, eu poderia dizer que é instigante para eles compreendem bastante bem, mas é a dificuldade da pesquisa no Brasil mesmo que talvez seja o maior dos desafios, né? De ter bolsas, de ter a possibilidade de viajar para visitar arquivos. Hoje, muitos tratados estão acessíveis pela internet, né? Então, isso pode facilitar, num tempo mais curto, que isso possa ser mais numeroso, né? Interessante, Rodrigo. Desculpa as perguntas elementares, mas isso tudo é novidade fascinante para mim, porque a minha formação é mais em lógica do que retórica, né? Então, eu sei pouco ainda sobre retórica, quanto mais sobre as relações entre retórica e arquitetura e urbanismo. Mas quando eu estava ouvindo sobre a sua pesquisa e olhando o seu currículo na internet, o que logo me veio à cabeça o que o Rodrigo deve pesquisar é como que se argumenta ou como que se persuade através de formas e prédios e fachadas e desenhos e tal. Essa associação é muito simplista ou é mais ou menos isso? Não, ela é ótima. É uma associação, na verdade, eu fui a princípio constituindo esse problema da questão da história, que é um campo de argumentação. A gente pode depois falar sobre isso, né? Essa história, a história em si, ela não é uma ciência exatamente não é verificável por empiria, não é? A gente tem documentos, registros, reminiscências, e aí a gente vai tentando articular compreensões. Mas, então, eu havia frisado mais fortemente
essa questão, esse problema da argumentação histórica ou da argumentação retórica na história, porque ela existe também, a gente pode falar mais disso. Agora, você me lembrou, tocou bem, a gente talvez chegasse a isso, eu pensei nessa conversa, e você já anunciou. Sim, e aí uma das questões que se tornou mais flagrante nessas pesquisas foi perceber como justamente a arquitetura e a pintura, a talha, a escultura, nesse tempo que a gente chama hoje de colonial, e a cidade, a arquitetura, essas artes, elas funcionavam como dispositivos retóricos, sim, de argumentação teológico-política, a gente poderia dizer, porque interessava a Igreja Católica, no caso, aqui na colônia, século XVII, XVIII, XVI, persuadir de uma verdade de fé que pudesse fomentar a piedade e a devoção, porque a participação da sociedade colonial, vamos dizer assim, né, no corpo da igreja, no corpo místico da igreja e no corpo político do reino, ou seja, vassalos e fiéis piedosamente submetidos e concordados com a política e com a teologia católica, era fundamental para a manutenção, como eu vi em vários documentos, do sossego, da paz e da concórdia. Então, a arquitetura, a gente vai para cidades históricas, vai para Ouro Preto, né? Durante mais tempo eu me dediquei a Ouro Preto. E a gente se encanta por aquela arquitetura, por aquela arte, porque ela, de várias maneiras, ela nos provoca uma admiração, um reconhecimento do valor histórico e artístico daqueles objetos, daquelas cidades. Mas a gente não pode se esquecer que elas eram, assim como sermões nas igrejas, eram sermões, eu cheguei a usar isso em algum texto, são sermões de pedra, que funcionam e funcionam muito eficazmente, de modo a persuadir de uma verdade de fé, como eu falei. A gente não pode se esquecer que a Igreja Católica estava num período de controvérsia com os protestantes na Europa, e isso, se não era uma controvérsia muito forte aqui na colônia, se não havia, digamos, um embate muito forte entre protestantes e católicos aqui, no que hoje é Brasil, se isso não era tão forte, de outro modo, as formas artísticas que se consagraram, se autorizaram lá em Portugal, na Península Ibérica, na Itália, em França, de algum modo foram tão autorizadas lá nesse período de controvérsia que elas vêm para cá porque os construtores e artistas que vêm para cá são portugueses que vão reproduzir aqui aquilo que conheciam lá e que já sabiam que era autorizado, eficaz, tanto num contexto muito mais problemático de controvérsia e heresia, enfim, quanto aqui, de modo a catequizar o povo gentil, aos índios, e digamos, conformar essa sociedade numa espécie de discurso permanente, através das artes, da arquitetura e das cidades, a manter essa concórdia política e teológica através da arquitetura e das artes, sim. Então, nos meus textos e livros, fica evidente o modo como esses discursos plásticos, para dizer um termo anacrônico, esses discursos artísticos, eles operam, sim, uma argumentação que se vale de exempla, de argumentos, de doutrinas, de dogma, de representações autorizadas por artistas que estão lá em Portugal fazendo e vêm para cá fazer, ou que aqui chegam gravuras ou tratados ou bíblias ilustradas. Esses artistas aqui imitam essas representações porque já se comprovaram eficazmente em outros contextos. Então, há uma conservação que é mantida dessa linguagem ou desses dispositivos artísticos
que aqui passa a ser adaptado a materiais, a novos pigmentos, a contextos diferentes, tanto topográficos quanto materiais, de pedras e barros diferentes, com os quais eles constroem as cidades e os edifícios. Então, são discursos, sim, são argumentações, a gente poderia dizer, e muito eficazes, porque ficaram séculos, né, se preservaram por séculos, e constituíram, vale a pena também pontuar isso, constituíram uma espécie de modo social, modo político de conviver nesses espaços, lugares e edifícios, que formou também a gente poderia dizer, né, um modo de ser que ultrapassa o século XIX e o XX. Ainda recentemente, se a gente vai a Minas Gerais, assistir ou presenciar algumas dessas festas religiosas, a gente vai ver como toda essa armação, esse termo é um termo bem retórico, né? A armação da cidade, dos edifícios, com os ornamentos que mais pateticamente, no sentido grego mesmo da palavra, né, mais possam comover a piedade, a devoção e a conservação de uma ordem social que tanto interessava naquele tempo e que certamente para os nossos tempos também interessam, né? A res pública, naquele tempo, no século XVIII, se falava na res pública como esse lugar em que a representação é sempre uma representação que interessa ao bem comum de todos. Não é a república, né, democraticamente instituída, mas é uma res pública que interessa tanto ao rei quanto aos seus vassalos e agentes de governo aqui, representar de modo decoroso e conveniente para que esses discursos permaneçam válidos, autorizados, mantendo, como eu falei, a ordem e a concórdia de todos. Então, você está correto. É isso que a gente verifica quando estuda os documentos, quando vê as obras, e tudo está operando como um gigantesco sermão de pedras, ou, para usar um termo de época, um teatro sacro, como encenação desses valores que interessavam tanto à igreja quanto ao rei português, porque desempenhavam argumentos e dispositivos eloquentes de manutenção desse poder colonial. Rodrigo, depois eu vou pedir que você me indique o texto em que você usa a expressão sermão de pedra, porque eu achei muito interessante essa expressão, muito sugestiva. Rodrigo, se eu me lembro bem, quando você está falando sobre a sua pesquisa na pós-graduação, você disse que foi nessa fase em que você começou a entrar em contato com os tratados de retórica e com os clássicos da arquitetura, né? Em que momento do seu percurso acadêmico você viu que você teria que sair da faculdade de arquitetura e entrar em contato com pessoas de outras unidades? Porque na Sociedade Brasileira de Retórica, hoje em dia, você está em constante contato, né, com Sim. filósofos, com o pessoal das letras, juristas também, eu imagino, né? Isso aconteceu cedo no seu percurso acadêmico, já na pós-graduação, ou levou um tempo para que você começasse a fazer esse diálogo? Uhum. Olha, Fábio, para ser bem sincero, eu sempre me interessei muito por esse diálogo exterior também ao campo estrito da arquitetura. Eu gosto muito de escrever, de literatura, de música, como eu falei. Então, inclusive o meu círculo de amizades em Goiânia, ainda na época de graduação, era mais com os escritores e com os músicos, até do que com os arquitetos, né? Na faculdade, claro, a gente convivia ali com os colegas, e, enfim, mas isso sempre foi muito caro a mim, muito mesmo. E na pesquisa de mestrado, logo no início, quando percebi que iria me debruçar mais sobre o decoro e outros preceitos poético-retóricos, não foi, digamos, não foi um sair da arquitetura para chegar até esse outro campo. Em verdade, eu nunca me imaginei saindo dele, sabe? É curioso isso, essa pergunta sua é muito boa, porque, para mim, e são vários arquitetos que defendem também isso, e eu faço eco a esse coro que é permanente na arquitetura para alguns dos arquitetos,
de que a relação com as outras artes, com a literatura, com a filosofia, ela não é só bem-vinda, como ela é necessária, sabe? Então, do ponto de vista da objetividade da pesquisa, quando eu precisei me debruçar em tratados de poesia, de poética, retórica, Horácio, Cícero, Quintiliano, foi de imenso prazer e eu não me sentia, confesso a você, parece que eu não estava fazendo alguma coisa, eu não estava me distanciando do lugar onde eu precisava estar. É como se a arquitetura, para mim, sempre dialogasse com esses campos. A gente, inclusive, tem na atualidade uma discussão que é bem explorada na arquitetura, que é o chamado campo ampliado da arquitetura. É um termo que foi cunhado por uma historiadora, a Rosalind Krauss, para falar da escultura em contato com a arquitetura, com a paisagem, com a cidade, com outras artes, né? E o Anthony Vidler é um historiador crítico americano. Ele transportou isso para a arquitetura já há umas 2 décadas, e inclusive trabalho muito com os meus alunos na graduação, essa ideia de um campo ampliado. E isso não é só porque há uma afinidade entre arquitetura e literatura. Há muitos livros que fazem reflexões muito bonitas sobre essa irmandade da arquitetura com as outras artes, né? Lembro de um livro do Paul Valéry, o Eupalinos, ou o Arquiteto, que faz cria um diálogo ficcional entre o Eupalinos, esse arquiteto da antiguidade, com Sócrates, falando de arquitetura e de filosofia. Enfim, estou citando aqui um primeiro imediato, mas são muitos os exemplos de diálogos. Então, e como os tratados de arquitetura faziam menções, desenvolviam, exploravam, eu penso em Rafael, eu penso em Alberti, em Vitrúvio, em Borromini, os mesmos conceitos que valiam lá para a retórica, para a poesia, valem também e são ativados na arquitetura. O professor João Adolfo Hansen, que é das letras, ele fala, bom, há uma homologia de conceitos ou de preceitos, e é isso, o engenho, o decoro, a decência, a conveniência, a correspondência, a perfeição, a elegância, operam lá na retórica e operam na arquitetura. Não é que há uma transposição e a gente está fazendo uma espécie de tradução para a arquitetura, não. Até o século XVIII, ou até começo do XIX, em alguns contextos, esses preceitos estão operando e são também da arquitetura. Então, como nas letras, e aí é uma reflexão que eu tenho feito recentemente, de algum modo a arquitetura, como ela é objetiva a construção de edifícios, os tratados de arquitetura, por mais que façam, que explorem esses conceitos, eles se dedicam à questão de uma construtividade, não é? A uma fábrica de um edifício. Nas letras, esses temas, e na retórica, esses temas desenvolvem aspectos da vida, da reflexão, do sentido da existência, enfim, da política, que acabam permitindo que nós conheçamos melhor aquilo que eu falei no começo, da forma mentes, do modo de pensar que congregava, ou que, melhor dizendo, fazia sentido tanto a oradores quanto a arquitetos. Então, eu poderia dizer que foi algo, não foi para mim algo como sair para ir para um outro campo. Foi compreender que esses campos, nesse momento, estão muito, muito ligados e trabalham com as mesmas matérias conceituais. Então, foi muito enriquecedor para mim poder, simultaneamente, continuar me enriquecendo com tantas discussões da arquitetura, mas também com outras da literatura. Estou participando agora de um projeto muito, muito interessante de colegas da filosofia e das letras, que são ciclos de leitura do Virgílio, da Eneida, e me convidaram para fazer uma participação no livro 8º, porque é uma menção à arquitetura. Então, como você falou, estou com colegas das letras, da literatura, do latim e da poesia, e isso, para mim, é de um prazer muito grande. E gostaria que na Faculdade de Arquitetura, isso, infelizmente, não é uma constante, que a gente pudesse realmente dialogar mais com essas outras áreas,
porque eu acho que todo mundo se enriqueceria mais com isso. Rodrigo, acho que você já começou a tocar no tema que diz respeito à última pergunta que eu queria fazer para você. Você falou bastante sobre a pesquisa que você fez, né, ao longo dos anos e mencionou alguns dos seus livros. Quais são os seus projetos para o futuro aí? O que você pretende fazer que você ainda não fez? Ou o que você gostaria de ver sendo feito na sua área? Talvez você nem saiba ainda se vai ter fôlego ou vontade ou energia para fazer, mas gostaria que alguém fizesse. O que você pensa sobre isso? Olha, eu vi ali, você tinha, de algum modo, me adiantado um pouco essa questão, não é? Olha, espero trabalhar ainda muito tempo ainda, porque esses temas me impulsionam, me estimulam. Eu me sinto, às vezes, como se eu estivesse começando o mestrado, sabe? E fico feliz com isso, porque são campos que me agradam muito e há muita coisa a ser feita. Do ponto de vista desse campo que eu abri, de reconstituir a história dessa arquitetura e do urbanismo no Brasil do século XVIII, reconstituindo esses conceitos históricos, isso acho que vou continuar fazendo até enquanto tiver fôlego, como você falou. Agora, essas pesquisas me abriram outras questões que me ocupam no presente e vão me ocupar ainda durante alguns anos, que, sobretudo, se trata de recolocar questões da história mais recente em discussão. Então, nesse momento agora, eu tenho trabalhado com colegas de várias universidades do Brasil, num grupo de pesquisa dedicado à cultura e arquitetura na América Latina. E a gente tem uma série de construções historiográficas que acabaram se consolidando de tal maneira que acabam, não vou dizer totalmente prejudicando, porque elas faziam sentido no seu momento, mas vão sendo apropriadas de várias maneiras que apropriadas, inclusive, do ponto de vista argumentativo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou escrevendo para esse grupo um texto sobre o Sérgio Buarque de Holanda, que foi um historiador magnífico e que constituiu uma visão de história das cidades brasileiras à luz de conceitos de ordem e desordem muito fortes com raízes do Brasil. Então, em 1936, o Sérgio Buarque de Holanda, inclusive, usa o padre Antônio Vieira, ele apropria-se de uma questão de um sermão do Padre Vieira, o sermão da Sexagésima, para levantar uma hipótese de que os portugueses teriam construído as cidades de forma desordenada e os espanhóis ordenadamente, com as leis das Índias e enfim, com planos regulares geometricamente. Muito do que eu tenho feito recentemente é tentar mostrar como essa historiografia constituiu uma espécie de padrão que nunca foi totalmente questionado pela nossa historiografia. E tudo bem, na época em que o Sérgio Buarque de Holanda construiu essa discussão, isso fazia sentido por vários aspectos, e não vou nem entrar nesse mérito aqui. O texto que eu citei, o Sermão de Pedras, é um texto em que eu começo a discutir o Sérgio Buarque de Holanda, o Regularidade e Ordem das Povoações Mineiras no século XVIII, está na revista do IEB, número 44. Ela está disponível em PDF online, a número 44. Agora, a gente percebe que no século XX, por exemplo, essa ideia de construção desordenada das cidades serviu, por exemplo, a uma espécie de argumentação favorável, por exemplo, ao deslocamento de populações dos seus lugares de morada. Então, por exemplo, ainda na década de 60, o Carlos Lacerda justificou a retirada de pessoas de favelas, argumentando que elas estavam construídas de forma desordenada, por exemplo. Então, eu não estou querendo aqui culpar o Sérgio Buarque de Holanda, nem dizer... Não, a apropriação de termos e compreensões que a nossa historiografia modernamente constituiu se tornam argumento
para certas atividades e ações que são bastante questionáveis ou discutíveis, em alguns casos, abomináveis. Se fez muita propaganda durante os anos 70 também de que era preciso extirpar essa desordem, né? E a gente sabe que tem questões muito sutis que envolvem a desigualdade social e a constituição das cidades brasileiras, que não são simplesmente uma questão de ordem ou desordem. Agora, essa categoria histórica usada como exemplo absoluto de argumentação serviu a muitos discursos que são problemáticos do ponto de vista social também. Esse é um aspecto, então eu tenho procurado rever e questionar isso, e essa história da própria arquitetura e da urbanização brasileira, que eu vim estudando nos últimos anos, me permite ver isso criticamente e, de algum modo, questionar essa apropriação. Esse é um dos campos que eu tenho aberto agora, já tenho trabalhado com ele há algum tempo, e estou também agora me dedicando a uma história crítica do conceito de espaço na arquitetura. Isso nasceu da tese de doutorado, e isso vai me ocupar ainda há um bom tempo. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, já apresentei algumas palestras, algumas conferências, mas o objetivo final é um livro que deve sair nos próximos anos, e alguns artigos também, eu espero. Agora, sobre outras pesquisas que eu talvez não consiga, ou talvez gostaria de ver pessoas fazendo, né? É uma pergunta muito bonita na sua essência, né? E de tão bonita, eu acho que é impossível de se responder, porque se pudesse dar uma resposta que fosse, ao mesmo tempo, válida para mim e para quem nos ouve, eu diria que é pesquisar aquilo que instiga a cada um. Eu acho que a gente precisaria reafirmar no âmbito da pesquisa esse interesse fundamental daquilo que instiga, daquilo que intriga, daquilo que nos inquieta. Eu acho que há campos e possibilidades de pesquisa muito vastos. É claro que eu poderia responder aqui. Eu queria ver o pessoal trabalhando mais com os tratados, com essas discussões retóricas que são também contemporâneas e que são da história. Isso está óbvio que eu gostaria de ver mais pessoas trabalhando nesse campo também. E espero que a nossa conversa possa ser eloquente a ponto de que nossos ouvintes se comovam também nesse sentido. E eu fico na pós-graduação com os meus alunos um pouco reafirmando esse lugar primordial que eu acho que é da pesquisa, que é do interesse, da curiosidade, do querer saber e do conhecer. E eu acho que aí todos os campos eu acho que são muito dignos de pesquisa, e os objetos também. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, eu pensaria. Ótimo, Rodrigo. Eu já ia encerrar, mas me ocorreu uma coisa agora que eu não queria deixar de mencionar. Claro, o tempo está E você tranquilo. deve conhecer essa frase, mas se você não conhecer, eu vou ficar mais feliz ainda, porque vai ser uma minúscula contribuição que eu posso fazer para a sua pesquisa. Que, eu lembro que no livro do Victor Hugo, Notre Dame de Paris, né, um livro que lamenta a decadência da catedral, e tem um momento lá, um capítulo mais filosófico, em que um dos personagens fala sobre como o livro vai matar as construções ou algo do tipo, né? Então, pela sua reação, você já conhece, né? Eu suponho que ele estivesse querendo dizer que o livro vai passar a ser o principal veículo de informação e reflexão filosófica que antes foi ocupada pela construção, né? Então, a ideia de que a igreja oferece, entre outras coisas, um sermão de pedras, eu acho que está implícita, né, nesse contexto. Não sei se você lembra desse trecho, se você interpreta assim também. Sim, mas é perfeita a sua compreensão. E recentemente, há menos de 2 meses, a gente discutiu um texto num grupo de estudos que eu coordeno, e um dos textos o texto que a gente lia fez menção ao Victor Hugo, exatamente dessa passagem, né? O livro vai matar a arquitetura, né? Mais ou menos isso, né? E é claro que a gente pode interpretar essa
essa máxima de várias maneiras. Eu acho que o que o Victor Hugo tinha em mente era um pouco isso. A arquitetura da catedral era uma bíblia de pedra, sim. É um sermão de pedras, uma bíblia pauperum, num contexto de dominante analfabetismo. A imagem dos vitrais, das esculturas, da própria sermonística e dos cantos operados na arquitetura, ela, de algum modo, estaria em xeque com o advento dessa imprensa que vai informar tudo e aquela arquitetura potencialmente docente, deleitante e deleitável e comovente, não é, para pensar aqui as finalidades da retórica, essa exploração através da arquitetura poderia cair em desuso dado a ubiquidade da imprensa em outros contextos. Agora, é muito interessante porque o Victor Hugo, de algum modo, ele imagina ou reconhece um processo que está em curso. E a gente vai acompanhar, no final do século XIX para o XX, uma arquitetura que é completamente, historicamente, coerente com tudo que acontece, né? Com a Revolução Industrial, com a estética moderna, com o idealismo alemão, enfim, Revolução Industrial. Uma arquitetura que vai ser destituída de ornamentos. A arquitetura religiosa ainda opera com alguma imagem, né? Com alguma imaginária, mas de algum modo, essa arquitetura, que talvez seja o lamento do Victor Hugo, repleta de histórias, ela realmente estava fadada ao seu fim mesmo, né? É uma boa lembrança, eu acho que ela ornamenta bem a nossa conversa aqui. Rodrigo, já tomei muito do tempo que você doou generosamente para a gente. Eu espero que esse seja só o início de um diálogo, uma colaboração entre a Sociedade Brasileira de Retórica e a Rede de Argumentação das Américas. Muito obrigado, mesmo, foi um grande prazer te ouvir falar sobre a sua pesquisa. Ô, Fábio, eu que te agradeço, é uma honra para mim. Eu coloco não só a minha pessoa, como também a sociedade à disposição do grupo. Espero que sim, que esses diálogos possam se incrementar, porque ganhamos todos individualmente, eu acho que também socialmente, porque a gente imagina que essas instituições possam favorecer o conhecimento e essas discussões, as trocas, que são prazerosas e nos alimentam muito. Eu fico à disposição, agradeço novamente o convite e é isso.